Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 12 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar aquele like também ajuda demais da conta. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 3 dos 4 líderes da Holanda vão jogar nesse domingo e eu quero acompanhar os jogos dos 3, porque é bem importante, principalmente por conta das próximas rodadas que eu já vou explicar para vocês. Vou começar às 10h30 da manhã no jogo do Ajax contra o Heerenveen. Tá, o Ajax com uma odd de 1,44, provavelmente essa odd vai estar próximo de 1,50 no início do jogo. O Ajax é o segundo colocado com 52 pontos, 3 a menos do que o Feyenoord, e como visitante o Ajax tem 8 vitórias em 12 jogos, só perdeu uma partida. O adversário ocupa a 9ª colocação geral e dentro de casa tem 4 vitórias em 12 jogos, mais perdeu do que ganhou. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Ajax venceu as 5, tanto fora de casa quanto dentro, fora de casa as 3 últimas seguidas. Utilizando o PDF de apoio, o Ajax sai na frente com bastante frequência, fora de casa, toma iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gols em apenas 25% dos jogos. Tem sofrido alguns gols com frequência o Ajax. O Heerenveen saiu na frente em 42% dos jogos, é um número alto para uma equipe de meio de tabela, mas é menos do que o Ajax, falhou um pouco mais e ficou 17% dos jogos sem sofrer gol. Não são números tão diferentes na defesa, ou seja, eu tenho aqui um Ajax sofrendo mais gol do que o normal. Eu não posso só elogiar o Heerenveen, eu tenho que criticar também o Ajax sofrendo mais gols do que o normal, mas ofensivamente falando é uma discrepância muito grande. O Ajax é bem superior no primeiro tempo fora de casa, com muito mais vitórias, o mesmo número de derrotas, quase o mesmo número de gols sofridos, só que mais gols marcados. Então a gente consegue ter sim mais iniciativa do Ajax, mais gols marcados, mais vitórias, porém o número de derrotas é parecido. No segundo tempo, o Ajax corrige um pouco essa questão da derrota, diminui um pouco, diminui também um pouco o número de gols sofridos e mantém o número de vitórias alto. O Heerenveen aumenta o número de derrotas consideravelmente, dobra o número de derrotas e marca menos gols. De maneira geral, se você é trader, é muito provável que você encontre dentro do primeiro tempo janelas de superioridade do Ajax para conseguir trabalhar ou um back Ajax ou um layer pior equipe em campo ao Heerenveen, porém, muito cuidado com esse primeiro tempo do Ajax, onde ele acaba tomando bastante gol e perde também com a mesma frequência do adversário. Se você é punter, eu não vou te indicar a vitória do Ajax na primeira etapa. Muito cuidado, porque o Ajax perde a mesma quantidade do que o adversário e por mais que vença mais, pode ter um pouco de complicação ali por conta do número de gols sofridos, que é alto. O que eu gosto de te indicar por aqui é a vitória do Ajax nos 90 minutos, principalmente se você conseguir pegar essa odd acima de 1,50. Se você quiser trabalhar gols por aqui, eu te indico o cenário de 2 gols. Trabalhar com um cenário de 3 gols pode ser um pouco puxado, apesar de que na Holanda não é um cenário assim tão discrepante. Porém, o over 1,5 com essa cotação de 1,17, o melhor cenário aqui seria pegar ela no live. Então assiste ali os primeiros 20, 25 minutos, o Ajax não conseguiu marcar ou foi para o segundo tempo sem conseguir marcar, poderia ser interessante você buscar 2 gols na partida. Eu acho que o 2,5 é um pouco esticado e apesar de acreditar que pode sim sair 3 gols por aqui, eu prefiro te indicar um cenário um pouco mais seguro. Às 11 horas da manhã na Premier League nós temos o Manchester United enfrentando o Southampton. Depois de sofrer aquele cacete do Liverpool, o United agora vai enfrentar uma equipe bem abaixo na tabela, o vice-lanterna. O United continua sendo um dos melhores mandantes e como visitante o Southampton tem 4 vitórias em 13 jogos e 9 derrotas. Tem um ataque bem fraco. O United já bateu no Betis depois daquele confronto contra o Liverpool e a minha maior preocupação, que foi a declaração do Ten Hag, parece ter sido superada e muito bem recebida pelo jogador. Não sei se muito bem, né? Mas parece ter sido superada. O time do United conseguiu vencer bem o Betis. Teve até gol do Weghorst, que perde gol pra caramba, mas foi bastante emocionante o momento do gol do Weghorst contra o Betis. Está praticamente encaminhado, né? A classificação do United contra o Betis na Europa League. Tanto é que o jogo da volta, dia 16, na quinta-feira, eu acho que o United já vai praticamente classificar. Tudo pode acontecer, mas o foco do United agora é continuar subindo na Premier League para cravar a sua vaga na Liga dos Campeões direto, porque eu acho que disputar o título agora ficou um pouco mais difícil. Utilizando o nosso PDF de apoio, o United saiu na frente em 67% dos jogos que fez dentro de casa, falhou pouquíssimo em marcar e fica metade dos jogos sem sofrer gol. O Southampton não sai na frente com muita frequência, tem um ataque muito fraco, falhou em marcar em quase 50% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas.
bastante superioridade do United no primeiro tempo, né? 58% de vitória, 17% de derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. O Southampton sofre bastante gol no primeiro tempo, perdeu quase 70% das primeiras etapas e vence pouco. E no segundo tempo mantém-se a superioridade do United. O Southampton melhora um pouquinho, para de perder tanto, mas ainda assim é bem mais do que o United, não perde nenhum segundo tempo. Se você é trader, muito provavelmente você vai ter uma oportunidade em algumas janelas, né? São recortes do jogo para explorar esse back United, principalmente dependendo do comportamento do Southampton, que é uma equipe que está lá embaixo na tabela, um ponto contra uma equipe que está dentro da zona de classificação para Champions é sempre um ponto importante. Então, se o Southampton recuar e chamar o United para cima, aí sim a gente pode ter um padrão de back. Lembrando, o United nem sempre joga sempre com a bola, sempre empurrando o adversário para trás, sempre de uma maneira propositiva, como a gente gosta de dizer. Então, não é fácil pegar o mercado estabilizado. Porém, dependendo do comportamento do Southampton, a gente consegue sim buscar esse back United no trade. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do United nos 90 minutos. Sim, eu sei que o Southampton perde quase 70% das primeiras etapas, mas é mais arriscado. Se você quiser trabalhar a vitória do United no primeiro tempo, você tem um embasamento. O Southampton é péssimo no primeiro tempo, faz até o segundo tempo melhor. Então você pode explorar uma odd mais alta, que é uma situação um pouco mais segura. Eu acho que a vitória do United nos 90 minutos é um pouco mais segura. E gosto bastante também no cenário para 2 gols, tá? Se essa odd fosse mais alta um pouquinho, seria melhor ainda. Nos confrontos em casa, recebendo o Southampton, 9-0 e 1-1, então trabalhar com um cenário de 2 gols pode ser sim um cenário interessante. Também às 11 horas na Premier League, o líder Arsenal vai enfrentar o Fulham. E olha, eu vou dizer para vocês, confronto difícil. Não tem sido fácil vencer o time do Fulham. Nas últimas 10 partidas, 3 derrotas apenas do Fulham, 2 delas fora de casa e apenas uma vitória desses 10 jogos dentro de casa para o Tottenham. Tá? Não vai ser fácil para o Arsenal. O Arsenal faz sim excelentes jogos fora de casa, costuma jogar até melhor em alguns aspectos fora de casa do que dentro de casa e vem de um confronto contra o Sport onde ele não conseguiu vencer. Chegou a estar atrás do placar e conseguiu empatar no segundo tempo. O time do Arsenal, como eu já dei a minha opinião aqui, dificilmente vai conseguir manter a atenção com qualidade nas duas competições. Conseguiu um resultado muito importante em Portugal, vem como favorito, obviamente, na quinta-feira dentro de casa contra o Sporting, para o jogo decisivo, mas eu, se tivesse que focar, eu focaria na Premier League, porque os confrontos são bem complicados. Se o Arsenal tiver toda hora essa questão aí de dentro e fora de casa na Europa League, pode acabar complicando um pouco esse objetivo do Arsenal de ser campeão da Premier League. O Fulham, dentro de casa, 6 vitórias em 13 jogos, não vence tanto, mas perde pouco, 3 derrotas, e como visitante, o Arsenal é o melhor visitante da competição. Utilizando o PDF de apoio, o Arsenal venceu em quase 80% das primeiras etapas fora de casa, falhou em marcar pouquíssimo e fica a 62% dos jogos sem sofrer gol. O Fulham sai na frente também em mais de 50% dos jogos dentro de casa, falhou em marcar em apenas 15% dos jogos e sofre gol com alguma frequência, tá? Bem mais frequência do que o Arsenal. Não é grande a diferença de gols marcados entre as duas equipes, mas em relação ao número de gols sofridos, o Fulham sofre bem mais. Primeiro tempo bom das duas equipes, por mais que o Arsenal vença mais e perca menos, mas o Fulham também tem um bom número de vitórias, marca um bom número de gols, só que aí peca no número de derrotas e no número de gols sofridos. O Arsenal perde bem menos e tem pouquíssimos gols sofridos. No segundo tempo eu tenho o Fulham melhorando o número de derrotas, mas piorando no número de vitórias e continua tomando bastante gol, aumenta um pouco o poderio ofensivo. O Arsenal continua tendo um excelente segundo tempo, com mais vitórias, porém aumenta o número de derrotas e aumenta o número de gols sofridos. Se você é trader, você provavelmente vai ter boas oportunidades para trabalhar ou ler pela equipe em campo ou Fulham, se o Fulham estiver mal em campo, o Arsenal estiver melhor, para fazer essa correção de preço e também, caso você tenha método para trabalhar a correção do favorito, se o Arsenal não estiver tão bem assim, e o Fulham é um bom time, não se esqueçam disso, principalmente pelo alto, não se esqueçam disso. Bola aérea do Fulham vai dar trabalho para o Arsenal. Não se esqueçam do Mitrovic, do Andreas Pereira, que está cruzando muito bem essas bolas, dando assistência, e dos contra-ataques do Fulham, viu? Cuidado. E se você tiver método para trabalhar correção de preço e o Arsenal estiver pior, você pode sim aproveitar essas correções. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do HT aqui, né? A gente tem uma cotação muito alta, então você pode trabalhar com a vitória do Arsenal nos 90 minutos e talvez um cenário um pouco mais seguro, com uma odd mais baixa, seria o empate anula do Arsenal.
porque é um adversário muito complicado. Under 3,5 nas últimas 8 de 10 do Fulham e o over 2,5 nas últimas 3 partidas do Arsenal. Lembrando que ele concedeu em 8 das últimas 10 partidas que ele disputou. Nos últimos jogos entre as duas equipes, a gente teve o over 1,5 em todas as últimas 5, o over 2,5 também entrou em algumas situações e o ambas marcam também é bem frequente. Então você pode explorar o over 1,5 que está com uma cotação boa, você pode pegar ela até depois que o jogo começar, que ela vai estar melhor ainda, e talvez até o ambas marcam sim. Lembra do último jogo do Arsenal com o Sport? Ninguém acreditava, mas o ambas marcam foi bem interessante naquele jogo e acabou saindo. E as últimas vezes que o Arsenal foi fora de casa, tomou gol do Sporting, tomou gol do Aston Villa, do Everton e do City. Então pode sim ser um jogo interessante para ficar de olho aqui no ambas marcam. Ao 12h45 na Holanda nós temos o PSV enfrentando o Cambuur, e lembra que eu falei sobre o jogo do Ajax? Por que é importante o PSV vencer esse jogo? Porque na próxima rodada o Ajax vai enfrentar o Feyenoord. Então nós temos aqui os dois primeiros colocados se enfrentando, imaginando que o PSV possa chegar com essa vitória no Cambuur até encostar no Ajax, eu vou ter provavelmente o PSV na próxima rodada aqui enfrentando o Vitesse, podendo até brigar por uma liderança, tá? Então uma rodada bastante importante para o PSV, que é o quarto colocado, um dos melhores mandantes da competição, aliás, o melhor mandante com 10 vitórias em 12 jogos, apenas uma derrota, e como visitante o Cambuur tem apenas 2 vitórias em 11 jogos, no geral, na classificação geral, é o lanterna da competição, o pior time que tem. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, o Cambuur venceu a última e depois tivemos 4 vitórias seguidas do PSV, uma incidência muito grande de gols por aqui. Guarda essa informação aí. Dentro de casa, o PSV saiu na frente em 75% dos jogos, falha pouco em marcar e em metade deles não sofreu gol. Excelente ataque. O Cambuur saiu na frente em apenas 27% dos jogos, não assusta tanto, falha muito em marcar, quase 60% dos jogos ele não conseguiu marcar gol, e em 45% ele não sofre gol. Para um time que é lanterna, ele consegue segurar bem, viu? Não sofre tantos gols assim, mas tem uma discrepância muito grande no número de gols marcados e sofridos. O PSV é muito superior no primeiro tempo, né? O Cambuur não venceu nenhuma primeira etapa, o PSV venceu quase 60, perde pouco, marca bastante gol, sofre pouco. O Cambuur sofre relativamente poucos gols para a posição que tem, mas marca pouco também e tem um número alto de derrota. No segundo tempo, amplia-se ainda mais a superioridade do PSV, apesar do Cambuur conseguir vencer um pouquinho, reduzir um pouco o número de derrotas, o PSV amplia o número de gols marcados, aumenta o número de vitórias e reduz para 0 o número de derrotas. Se você é trader e costuma trabalhar odds um pouco mais esmagadas, vamos dizer assim, você vai ter provavelmente uma excelente oportunidade para buscar esse back favorito no primeiro tempo aqui ao PSV, principalmente porque o Cambuur não é de marcar tantos gols na primeira etapa, tá? Não toma tantos gols no geral, mas não é de marcar tantos gols também, não é de sair tanto na frente. Pode acontecer, é futebol, mas nos últimos jogos não tem acontecido. Se você é Panther, você pode ficar de olho nessa vitória do PSV no primeiro tempo, imaginando que o Cambuur faz dos dois tempos comparativos o primeiro tempo pior, pode ser interessante, principalmente se o PSV já entrar para matar a partida logo. Você pode assistir os primeiros minutos para depois tomar essa decisão ou tentar buscar essa vitória no pré-live. Vai estar obviamente com uma odd mais alta do que essa vitória do PSV nos 90 minutos. O mais seguro seria trabalhar com essa vitória do PSV nos 90, mas se você quiser uma cotação maior, provavelmente essa vitória no HT pode ser mais interessante. Mas o que eu gosto mesmo nesse confronto é os gols. Eu tenho 3-0 para o Cambuur no último jogo, 2-1, 2-1, 4-1, 6-2, 6-0. Então indicar o over 1,5 aqui é chover no molhado. Eu olharia para o 2,5, uma cotação bem interessante até para o nível de confronto que é, porque das últimas vezes que o PSV recebeu o Cambuur, ele sofreu gol. Imaginando que o PSV não vai marcar só um gol por aqui, eu acho que esse 2,5 pode ser sim interessante. De novo, quer pegar uma odd melhor? Espera o jogo começar. Você vai conseguir encontrar essa odd de 2,5 bem mais alta no meio da partida. Às 3 horas da tarde, horário de Brasília, nós temos o Benfica enfrentando o Marítimo com uma cotação de 1,25. O Benfica é extremamente favorito porque é o líder isolado da competição e o melhor visitante. E o Marítimo ocupa a 16ª colocação, que é uma a mais do que o vice-lanterna. E como mandante, o Marítimo tem apenas 3 vitórias dentro de casa em 11 jogos. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Benfica venceu todas as últimas 5 vezes, porém quando o Benfica vai lá, a última vitória foi por um gol de diferença e a penúltima vitória também. Então não costuma ser fácil para o Benfica vencer o confronto. O Benfica costuma vencer, mas não costuma ser tão fácil assim. Fora de casa, o Benfica saiu na frente em 82% dos jogos, uma grande iniciativa da equipe do Benfica, falhou pouco em marcar,
marcar e fica 82% dos jogos sem sofrer gol, um excelente nível defensivo. O Marítimo saiu na frente em casa 64%, é um perigo, hein? Cuidado com esse time do Marítimo dentro de casa. Falha relativamente pouco para uma equipe tão baixa na tabela, mas sofre gol com alguma frequência. Não são tantos gols, mas sofre. Uma grande diferença no número de gols sofridos e marcados, por mais que eu tenha que elogiar aqui a quantidade de gols sofridos pelo Marítimo, que é pouco, pelo nível da equipe e principalmente pela posição do Marítimo na tabela. O Benfica é superior no primeiro tempo, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Porém, de novo, elogiar que o Marítimo não sofre tantos gols assim. No segundo tempo, o Benfica amplia a superioridade com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. E aqui o Marítimo passa a perder um pouco mais e sofre um gol a mais. De novo, continua tendo uma defesa muito boa. Se você é trader, não tem muito o que inventar por aqui. O Benfica acabou de despachar o Bruges na Liga dos Campeões, se classificou para as quartas de final, tá tranquilo, agora só tá esperando o sorteio e vai, obviamente, focar aqui no Campeonato Português para continuar ampliando a sua liderança. Provável que você encontre grandes momentos de superioridade do Benfica por aqui, só toma cuidado, porque o Marítimo é uma equipe que costuma sair na frente também. Isso é um problema, mas foca na leitura de jogo. Se você é Panther, a gente não pode negligenciar essa informação de que o Marítimo tem uma excelente defesa. Não é fácil marcar nas ilhas, né? Principalmente em todos os times das ilhas, mas principalmente aqui no Marítimo. E não vai ser fácil para o Benfica vencer esse primeiro tempo, já que o Marítimo também sai bastante na frente. Tá? O Benfica tem um número astronômico de vezes que ele abre o placar, 82%, mas o Marítimo acima de 60% também é muito alto. Então o risco de você trabalhar uma vitória do Benfica e às vezes não conseguir pegar essa vitória do Benfica no primeiro tempo é alto. Tá? Então eu vou te indicar aqui a vitória do Benfica nos 90 minutos. Eu acho que essa vitória no HT ela é bastante arriscada. Outra situação que você pode trabalhar é um cenário de 2 gols, mas essa odd para mim tá baixa. Por quê? O Marítimo não toma tantos gols assim. Por mais que eu tenha um ataque do Benfica sendo muito bom, eu tenho uma defesa do Benfica sendo muito sólida e uma defesa do Marítimo também sendo muito sólida. Nesse caso, com níveis de defesas tão bons, eu poderia te indicar o under 3,5, mas vocês sabem o que acontece quando eu digo que um jogo pode ter menos de 3,5 gols, né? O último jogo do União Saint-Gilloise contra o União Berlim, vocês viram 6 gols num jogo que tinha cara de 0-0 e 1-0. Então, não, eu não vou te indicar o mercado de under por aqui. Ou você trabalha seu ver 1,5 no live, ou prefira essa vitória do Benfica nos 90 minutos. O último jogo da Holanda que eu quero acompanhar nesse domingo, às 4 horas da tarde, o líder Feyenoord enfrenta o Volendam, que é uma das piores equipes da competição. E esse é um jogo muito importante para o Feyenoord por conta de 2 motivos. O primeiro motivo é que ele tem que resolver logo o jogo, porque tem o jogo da volta contra o Shakhtar nas competições europeias da UEFA. Ele foi visitar o Shakhtar, empatou 1-1, estava perdendo, conseguiu empatar no final e vai receber o Shakhtar em casa no dia 16, na próxima quinta-feira. Tá? Então é interessante que ele já resolva logo esse jogo contra o Volendam para não ter tanto cansaço assim. O outro ponto importante é que a próxima rodada do holandês é contra o Ajax, que é o vice colocado. Imaginando que o Ajax deva vencer o seu jogo contra o Heerenveen, o Feyenoord precisa vencer o Volendam para já não chegar nesse confronto empatados em ponto. Então o melhor cenário aqui é o Feyenoord resolver essa partida de uma vez. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, não são tantas, né? O Volendam subiu há pouco tempo, foi um 2-0 para o Feyenoord. Utilizando o PDF de apoio, o Feyenoord não sai na frente com tanta frequência em casa. Isso aqui é um problema. Falhou pouco em marcar e fica muitos jogos sem sofrer gol. O time do Volendam sai na frente com uma frequência razoável para o time de meio de tabela, falha muito em marcar e sofre gol em quase todos os jogos, bastante diferença tanto no número de gols marcados quanto sofridos. Apesar de não sair tanto na frente, o Feyenoord vence bem mais no primeiro tempo, perde menos, marca mais gols e sofre menos, e o primeiro tempo do Volendam é onde a equipe mais perde. Por isso, pode ser uma oportunidade. Quase 60% de derrota no primeiro tempo, marca poucos gols, inclusive sofre 14 gols nos 2 tempos e também marca 5 gols nos 2 tempos. A diferença é que vence um pouquinho mais no segundo tempo e perde um pouquinho menos também. O segundo tempo do Feyenoord também é superior, pouca derrota, bastante vitória, bastante gol marcado. E é isso, não tem muito o que inventar por aqui. Se você é trader também, você provavelmente vai encontrar uma oportunidade, se você trabalha odds mais baixas, para trabalhar esse back Feyenoord aqui a 1,14, momentos de superioridade, mercado estabilizado do jeito que a gente gosta. E é provável, como eu falei, que o Feyenoord venha para matar logo no primeiro tempo. Se você é Panther, é com isso aqui que a gente tem que contar, que o Feyenoord entre com uma vontade para resolver o jogo, já que tem um confronto com o Shakhtar e depois um confronto contra o Ajax decisivo. Então,
provavelmente vem para matar logo no início. Essa vitória do HT do Feyenoord pode ser bastante interessante. Outro ponto interessante seria o mercado de gols, mas com essa cotação do 1,5 a 1,08 e esse 2,5 aqui a 1,30, fica complicadíssimo. Então eu nem vou te indicar, a não ser que você vá para um segundo tempo no 0 a 0, aí você poderia buscar talvez um cenário de 2 gols. Mas de resto, buscar aqui no máximo essa vitória do Feyenoord no primeiro tempo, ou se você quiser uma cotação mais baixa e mais segura, essa vitória do Feyenoord dos 90 minutos. Por mais que eu acredite num cenário com bastante gols, a odd aqui está completamente esmagada. Às 16h45 na Série A italiana nós temos a Juventus enfrentando a Sampdoria. A Sampdoria não vive bom momento, assumiu a lanterna da competição, com o Cremonese começou a vencer, agora a Sampdoria assumiu a lanterna da competição. Como visitante tem 2 vitórias apenas fora de casa, 8 derrotas em 12 partidas, um dos piores ataques da competição fora de casa, e a Juve ainda detém, por mais que tenha perdido bastante ponto, as melhores campanhas dentro de casa, junto com o Napoli e Inter, 9 vitórias em 13 partidas, apenas uma derrota e poucos gols sofridos. Tá? Os últimos jogos entre eles, a Juventus venceu 4, empatou 1, dentro de casa em Turim, a Juventus venceu os últimos 2 por 4 a 1 e 3 a 2, tomou gol nos 2 jogos que recebeu a Sampdoria em casa. A Sampdoria fora de casa sai na frente em 42% dos jogos, para uma equipe lanterna não é tão pouco assim, falhou em marcar em metade dos jogos e tem sofrido gol em todas as partidas praticamente. A Juventus sai na frente em 70% dos jogos praticamente, falha pouco em marcar e em 62% não toma gol. Excelente defesa, excelente ataque. Bastante superioridade da Juve no primeiro tempo, né? Um destaque negativo aqui para a Sampdoria com 50% de derrota, poucos gols marcados e muitos gols sofridos. A Juventus toma bastante gol no primeiro tempo, mais do que no segundo, já vou mostrar para vocês, mas compensa com uma quantidade de vitória alta e o número de derrotas baixo. O segundo tempo a Sampdoria consegue piorar, toma um gol a menos, mas marca menos, perde muito mais, e a Juventus tem um número ofensivo melhor e um número defensivo também melhor. Se você é trader, você pode consultar esse back a Juventus. Eu particularmente tenho os meus receios com a Juve. A Juventus não joga um futebol tão agradável nos últimos jogos. Tenho sinceramente assim os meus receios, mas mediante a vitória contra o time do Freiburg, né, a Juventus jogou bem, teve um bom volume ofensivo. Os últimos jogos da Juventus também dentro de casa ela tem conseguido pelo menos alguma frequência. Vitória contra Lazio, Fiorentina, Torino. Então, a gente pode dar esse voto de confiança. Então, se você é trader, você pode buscar essa janela de superioridade da Juventus aqui. Mas cuidado, porque a Sampdoria também abre o placar com alguma frequência. Se você é Panther, eu não vou indicar para você essa vitória da Juventus no HT, tá? Muito cuidado por aqui. A Juventus é um time que tem um pouco de dificuldade, tem sofrido com a parte ofensiva, não tem feito tantos gols assim. Se a gente pegar os últimos jogos que eu acabei de mostrar, 1 gol no Freiburg, 4 no Torino, 1 no Nantes, 1 na Fiorentina, 1 na Lazio, não marcou contra o Monza. Tem o Moisiquim, que foi expulso contra a Roma, então esperança de gol da Juventus vai ser provavelmente o Vlahovic e o Di Maria. Então eu não vou te indicar essa vitória no primeiro tempo. Se você quiser trabalhar com essa vitória da Juve nos 90 minutos, pode ser interessante, mas eu só indicaria você fazer isso se você assistir um pouco do primeiro tempo para ver se a Juventus está com vontade de jogar. Lembrando que na quinta-feira a Juventus tem um jogo da volta contra o Freiburg lá na Alemanha. Se você quiser trabalhar a favor de gols, eu te indico trabalhar o mercado do over 1,5, tá com uma cotação bem alta, mediante as últimas partidas que a gente acabou de ver. Leve em consideração que a Juventus está com baixas ofensivas, a Sampdoria também tem dificuldade de marcar, mas as últimas vezes que a Sampdoria visitou a Juventus, houve aqui gols da Sampdoria, 1 num jogo e 2 no outro, e gols da Juventus, 4 num jogo e 3 do outro. Então, over 1,5 pode ser um cenário um pouco mais seguro. Às 17 horas na La Liga nós temos o confronto entre o Bilbao contra o Barcelona. O Barcelona é líder da competição, o melhor visitante com 10 vitórias em 12 jogos, porém não é fácil enfrentar o Bilbao na casa deles, tanto é que a odd do Barcelona está acima de 2. Nos últimos jogos entre eles, quando o Barcelona vai visitar o Bilbao na casa deles, não é fácil. Uma vitória por 4 a 0 em 2021, um empate e uma vitória do Bilbao em 2022 por 3 a 2. Quando o Barcelona recebe o Bilbao, é mais fácil, 2 vitórias por 4 a 0. O Bilbao, nos últimos jogos, está a 4 partidas sem vitória e vem oscilando entre uma derrota e uma vitória nos últimos jogos. E o Barcelona, desde que foi eliminado pelo United, perdeu para o Almeria e venceu o Real Madrid e o Barcelona. O Real Madrid aqui foi na jogo de ida da Copa do Rei semifinal, tá? Então a última vitória foi contra o Valência. E o Barcelona, depois da eliminação da Europa League para o United, perdeu para o Almeria por 1 a 0, venceu o Real Madrid na semifinal, jogo de ida da Copa do Rei, e venceu o Valência. Bastante econômico aqui o Barcelona fora de casa. 1 gol,
2 gols, 1 gol, 1 gol, 1 gol. Então, cuidado. Utilizando o PDF de apoio, o Barcelona é um time que toma iniciativa fora de casa, foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos, falha pouco em marcar e em quase 60% dos jogos não sofre gol. O Barcelona tem uma defesa muito sólida. O Bilbao sai na frente em 42%, é bem menos do que o Barça, falha bastante em marcar, tem tido problemas ofensivos, mas tem uma defesa sólida também, com apenas 10 gols sofridos e em metade dos jogos ele não sofre gol. O primeiro tempo do Bilbao tem sido melhor do que o Barcelona, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e praticamente o mesmo número de gols sofridos. Então, muito cuidado com o primeiro tempo do Barça. No segundo tempo, o Barcelona melhora muito, reduz o número de gols sofridos, amplia, praticamente triplica o número de gols marcados, reduz para zero o número de derrotas e aumenta consideravelmente também o número de vitórias. O Bilbao passa a sofrer menos gols, mas também marca menos e reduz o número de vitória, aumentando também o número de derrotas. Se você é trader, por mais enviesado que você esteja a favor do Barcelona, muito cuidado. O primeiro tempo do Barcelona não costuma ser bom e o Bilbao dentro de casa faz uma força danada para complicar a vida do seu adversário, principalmente com a torcida jogando junto. Então pode ser um jogo para correção de preço sim do Bilbao, mas também do Barcelona. Theo, eu não sei o que é correção de preço. Quando você fala correção de preço, eu me confundo. Então se você não é trader, nunca aprendeu sobre trade, você tem o meu curso aqui embaixo, theoborges.com, você vai acessar no Google, vai acessar aí no seu navegador e você vai fazer o meu curso gratuito. Ali do básico até o avançado, você vai entender o que é correção de preço, o que é expectativa de mercado. Uma correção de preço nada mais é do que o mercado tomar um susto nos primeiros 20, 25 minutos. Ou seja, ele não considera o tempo de jogo para forçar o mercado a se corrigir, forçar as probabilidades a mudarem. É o mercado esperando um Barcelona bem, mas ele jogando muito bem, ou ele jogando mal, ou muito pior. E aí o mercado tem que corrigir de uma maneira mais agressiva, vamos dizer assim. E se você é punter, você pode olhar para uma vitória do Barcelona nos 90 minutos, mas eu acho bem arriscado. É um jogo onde o Barcelona pode se complicar por aqui, ou você pode ser um pouco mais seguro, buscar um pouco mais de segurança e trabalhar esse empate anula do Barça. O dupla chance do Barcelona vai estar com uma odd muito esmagado. Então, se for trabalhar alguma coisa, eu te indico um empate anula, mas é um jogo onde o Barcelona pode sim se complicar por aqui. Mercado de gols eu não vou te indicar porque eu tenho uma excelente defesa do Bilbao e eu tenho uma excelente defesa do Barcelona e o Barcelona costuma ser bastante econômico fora de casa. Às 17h30 em Portugal nós temos o Sport enfrentando o Boa Vista, a cotação do Sport é de super favorito, não podia ser diferente. Dentro de casa o Sport tem 9 vitórias em 11 partidas e o Boa Vista fora de casa tem 3 vitórias apenas em 11 partidas. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Boa Vista venceu a última, no jogo de ida, vamos dizer assim, né, no turno, mas o Sporting venceu as últimas 4 partidas e quando recebe o Boa Vista dentro de casa tem vencido sem sofrer gols. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem um Sport que sai bastante na frente do placar em casa, que falha muito pouco e tem sofrido gols com pouca frequência, tá? Em 55% dos jogos ele não sofre gol. O Boa Vista não sai na frente com muita frequência, falha bastante em marcar e tem sofrido gol em quase todas as partidas. O Sporting é bastante superior no primeiro tempo, porém, muito cuidado porque o Boa Vista toma poucos gols e perde poucos primeiros tempos, tá? Aguarda essa informação. 36% de vitória é menos, obviamente, do que o Sporting, mas o número de derrotas das duas equipes é igual. E o número de gols sofridos do Boa Vista é baixo, então muito cuidado aqui. No segundo tempo, aqui sim, a gente tem uma situação mais clara de leitura. O Sport mantém a sua superioridade com muitos gols marcados, poucos gols sofridos, porém o Boa Vista passa a perder 73% dos segundos tempos e passa de 4 gols sofridos para 16. Então sim, o segundo tempo é um segundo tempo de muita superioridade do Sport. Se você é trader, você provavelmente vai encontrar bons momentos para estar a favor do Sport, mesmo o Boa Vista não perdendo tanto o primeiro tempo, porque dependendo do comportamento, o Sport vai ter mais a bola e vai conseguir estabilizar esse mercado para trabalhar nesse back favorito no primeiro tempo. Só tomar um pouco de cuidado porque o Sporting tem um jogo da volta contra o Arsenal na Inglaterra na quinta-feira. Não sei se vai poupar alguns jogadores ou não. Se você é punter, eu prefiro te indicar a vitória do Sport nos 90 minutos do que no HT. Mesmo que o Sport tenha um excelente ataque e uma boa defesa e vença bastante os primeiros tempos, o Boa Vista faz um primeiro tempo muito superior ao segundo tempo. Então eu prefiro te indicar essa vitória do Sport nos 90 minutos, porque o Boa Vista perde pouco as primeiras etapas. O mercado de gols, no máximo o over 1,5 eu te indicaria por aqui, porque o Sport, quando recebe o Boa Vista, não tem marcado tantos gols assim e tem o confronto da volta com o time do Arsenal. Então
então pode ser um pouco econômico por aqui. Nas opções de jogos para gols desse domingo, você tem aqui a terceira divisão da Alemanha, o Ingolstadt enfrentando o Freiburg 2. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho aqui no over 1,5 e também numa possibilidade até de um ambas marcam. Na segunda divisão da Alemanha nós temos o Karlsruhe contra o Hamburgo. O Hamburgo é um dos melhores visitantes da competição. Vai pegar o Karlsruhe, que tem uma defesa muito fraca e um ataque forte, então pode ser um jogo também para over HT e over 1,5 no mínimo. O Ehren, Wiesbaden e Saarbrücken na terceira divisão da Alemanha também é um jogo que pode ser um over 2,5 ou um over 1,5, dependendo do momento que você quiser fazer alguma entrada. Na Turquia, o Trabzonspor com a Adana Demirspor também pode ser um bom jogo para gols. O over 1,5 saiu em 8 de 10 do Trabzonspor e em 7 de 10 do Adana. O Adana é um time muito chato fora de casa. Na primeira divisão da Alemanha, o Werder Bremen enfrenta o Leverkusen. O Werder Bremen não vence o Leverkusen em casa, se não me engano, há 8 anos, praticamente. Então toma um pouco de cuidado aqui para trabalhar match odds. Pode ser um jogo bom para gols. O Leverkusen já venceu o primeiro jogo de ida contra o Ferencváros na Europa League. Tem o jogo da volta na quinta-feira, mas pode ser sim um jogo bom para ficar de olho em gols. Eu iria no máximo com o mercado de over 1,5 por aqui. Essa cotação tá 1,20. Dá para pegar lá no live. E na Itália nós temos Roma e Sassuolo. A Roma também venceu a equipe da Real Sociedad por 2-0 na Europa League. Foi um excelentíssimo resultado da Roma. O Sassuolo vem de vitória contra a Cremonese por 3-2 e contra o Lecce por 1-0. Parece que está respirando. Costumava ser antigamente um confronto muito pirotécnico, tá? Com muitos gols, mas eu não sei se hoje em dia vai ser assim, ó. 2-2, 2-2, 2-1. Pode ser um jogo bom para pelo menos 2 gols por aqui. Nos jogos extras, 1h da manhã, se você acorda cedo ou dorme tarde, o Melbourne City enfrenta o Brisbane. Pode ser um jogo bom para ficar de olho nesse back ao Melbourne City. Às 8 horas da manhã, aí já para quem acorda cedo, né? Pelo amor de Deus, não vai virar a noite do sábado para o domingo. O Zenit, aqui no Campeonato Russo, que é o líder da competição com uma odd esmagadíssima, pode ser um bom jogo para ficar de olho no over 2,5 ou numa vitória do Zenit no HT. Na Copa da Escócia, quartas de final, o Rangers enfrenta uma equipe da segunda divisão. Também pode ser um jogo bom para over 2,5, já que é jogo único, né? Se o Rangers sair na frente, o adversário vai se abrir. Ou uma vitória do Rangers no primeiro tempo. 11h30 nós temos o Freiburg contra o Hoffenheim na primeira divisão da Alemanha. Toma um pouco de cuidado, porque o Freiburg tem um jogo da volta da Juventus na quinta. E o Hoffenheim está há muito tempo sem vencer. Pode ser um jogo bom para match odds, mas também pode ser um jogo bom para gols. Na Sérvia nós temos o Estrela Vermelha, líder da competição, isolado, o melhor mandante da competição, com odd de 1,13. Ou você trabalha aqui com uma vitória no HT, ou se o Estrela sair atrás pode ser uma oportunidade legal. Sevilha pega o Almeria vai muito mal das pernas, apesar de, se eu não me engano, ter vencido o Barcelona há 2 partidas atrás, vinha de 3 derrotas seguidas, agora já emenda 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Sevilha vem respirando, cara, vem respirando. Tomou um cacete do Atlético de Madrid por 6-1, venceu o Fenerbahçe, dentro de casa só uma derrota para o Sassuolo. Pode ser um jogo bom aqui para um para a equipe em campo. 1h30 na Inglaterra nós temos o Newcastle, o novo rico da Inglaterra contra o Wolves. Não é fácil pegar o Wolverhampton, muito cuidado. O Newcastle vem de vários jogos sem vitória, 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem conseguir vencer. Muito cuidado aqui, pode ser um jogo difícil até para correção do favorito. Depois, a partir das 2 horas, nós temos 3 jogos importantes na Grécia. O AEK enfrenta o Olympiacos, jogo duríssimo, duríssimo mesmo. Pode valer aqui até uma mudança de liderança, porque se o AEK perdeu, o Panathinaikos venceu, o AEK perde essa liderança momentânea, e também vale uma chegada ainda maior do Olympiacos, né, que vem numa temporada de recuperação. Aqui é bom para correção de preço. O Panathinaikos vai enfrentar o Atromitos, que é um time horroroso de se enfrentar. O Atromitos tem uma excelente defesa, eu não duvido nada que o Panathinaikos vacile aqui, ou que empate, ou que não consiga vencer, que perca, mas tem uma defesa muito difícil pela frente, tá? É favorito? É favorito, mas é muito difícil vencer o time do Atromitos. O último que foi lá tentar vencer ele, que foi o AEK, venceu apenas por 1-0. E depois o PAOK, que corre por fora ali na quarta colocação, tá bem mais distante do AEK. O PAOK vai enfrentar o Volos, que é o quinto colocado, também dá para tentar buscar essa vitória do PAOK. Às 14h15 nós temos na Hungria o Ferencváros. Muito cuidado, porque o Ferencváros tem um jogo da volta contra o time do Leverkusen e vai tentar buscar essa recuperação na quinta-feira. Então ele pode poupar alguns jogadores e tudo mais, mas o Ferencváros domina a Hungria, né? Então pode ser um jogo sim para a vitória do Ferencváros. Na Bélgica nós temos o Genk, líder da competição, enfrentando o Saint-Gilloise, que foi campeão algumas temporadas atrás. Não lembro se foi a última, se foi a penúltima, deve ser a penúltima. Ou seja, líder contra vice-líder, só que aqui a vantagem é do Genk, porque joga em casa e também
o San Giloase tem um confronto da volta contra a União Berlim. O primeiro jogo entre eles foi 3-3, tinha cara de under, foi over, e na quinta-feira já tem a decisão. Na Espanha, às 12h30, temos o Villarreal contra o Betis. O Betis tomou um cacete do United, está praticamente eliminado da Europa League. Vai ter que focar na La Liga para tentar buscar essa vaga direta, já que o Real Sociedad começou a perder forças. Então pode ser um bom jogo para o Betis tentar bater esse adversário direto, que é o Villarreal, para conseguir encostar na Real Sociedad. Se o Betis, por acaso, começar a falar, não, dá para virar contra o United, vamos reverter em casa, vou deixar esse jogo do Villarreal aqui de qualquer maneira, vai acabar perdendo também essa quinta colocação. Em Israel, nós temos o Hapoel Beersheva, é o vice-líder da competição, coladinho no Maccabi Haifa. Como o mandante não é tão bom assim, venceu apenas metade dos jogos, mas dependendo de como o adversário se comportar, pode ser um jogo para Beck. Na Alemanha também nós temos Wolfsburg contra o União Berlim, pode ser um jogo para ler a pior equipe no Union, porque o União Berlim tem a concentração voltada para o jogo da volta contra o San Giloase, buscando as quartas de final da Europa League. Porém, a gente só vai saber se realmente a gente vai ter leitura aqui no live, mas aqui a gente já consegue ver um Wolfsburg favorito. Nas quartas de final do Paulista temos o Corinthians contra o Ituano. O Ituano não fez um campeonato tão bom assim, mas acabou conseguindo se classificar. Se não me engano, se classificou no lugar do Santos. E pode ser um jogo para Beck e Corinthians. E por último, o Marselha enfrenta o Strasbourg. O Marselha quer tentar aproveitar esse momento ruim do PSG, o PSG eliminado da Champions de novo, para tentar beliscar ali a liderança. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil, mas o Strasbourg é um time chato, ofensivamente pode causar problema para o Marselha, eu acho que é até um jogo para gols, mas se o Marselha quiser tentar ser campeão, vai ter que passar por cima desses adversários mais complicados. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, pela sua audiência, pelo seu like no vídeo, se você não deu, por favor me ajude aí, e claro, pela sua inscrição, vai ser um prazer ter você aqui comigo durante a próxima semana, se você quiser se inscrever. Não esquece também de participar dos sorteios da banca de R$30 todos os dias aqui nos comentários e dos moletões, camisetas, bancas e bonés. No primeiro link da descrição, você vai acessar esse link e vai até a página de promoção. Para entender o regulamento, você tem que ter uma conta criada com o meu link para me dar essa moral com a Betfair, beleza? Todos os meses tem 2 moletons disponíveis para você, camisa, boné, como eu falei, e banca, tá tudo explicado por lá. Muito obrigado, fica com Deus e até segunda-feira.